Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo da disciplina de Física do 10º ano, no tema da eletricidade. Este então será o último vídeo teórico que eu farei relativamente a este tema. Começarei então nos próximos vídeos a resolver alguns exercícios práticos. Eu penso que as ideias principais teóricas foram então abordadas. Pode faltar então um pormenor ou outro, mas esses pormenores eu depois abordarei nos exercícios práticos. Bem, então neste último vídeo eu vou falar das características de um gerador de tensão contínua. Já vimos o que era a tensão contínua em vídeos anteriores, no sentido convencional e real da corrente. Nessa aula falei sobre a tensão contínua e também sobre a tensão alternada, ok? Vamos então também ver qual é a equação do gerador em termos gráficos e ainda abordar o conceito de rendimento ou balanço energético. Bem, então para começar eu vou desenhar assim aqui um circuito simples, onde vamos ter assim aqui um gerador de tensão elétrica. Tem ali o polo de maior potencial e tem o polo de menor potencial. Vou apanhar assim aqui uma resistência, onde nós agora vamos diferenciar entre resistências externas e resistências internas. E vou então começar aqui a abordar as energias associadas então ao nosso gerador. Bem, eu vou começar aqui por uma ideia assim um pouco mais realista. Vocês, penso eu, todos vós já viram pilhas, não é? Imaginamos aqui uma pilha, quer dizer, normalmente na pilha há de aparecer assim um valor energético, por exemplo, 6 volts. Agora, será esta energia que aparece na pilha, há de ser, quer dizer, a energia da pilha, né? Assim, de uma forma global. Mas será que toda esta energia passa para o circuito? Ou seja, será que toda esta energia, toda ela, os 6 volts, são transferidos para o circuito? Depende. Se estivermos perante um gerador ideal, depois vamos fazer a diferenciação, sim. Se estivermos perante um gerador real, que vai ser o caso, não é? Nós estamos no mundo real, não estamos no mundo ideal. Se estivermos no caso de um gerador real, estes 6 volts não são todo na sua totalidade transferido para o circuito. Há de haver uma perda energética. E é isso que nós vamos falar aqui. Vamos começar então por qual é então esta energia. Que valor é este? 6 volts, né? Que marca lá, que está lá desenhado na pilha. Este 6 volts é então a energia que é disponibilizada. Há de ser a energia disponibilizada pelo gerador. Essa energia que é disponibilizada aqui pelo gerador, nós vamos dar o valor da letra epsilon, que é uma letra do abecedário grego, que há de representar a força eletromotriz. Ok? Cuidado que a força eletromotriz não é uma força, apesar do nome estar ali força, não é uma força, é uma energia por unidade de carga. Cuidado, não, apesar de estar força eletromotriz não é uma força, tem a ver com origens históricas, mas não vou agora aprofundar essa ideia. Força eletromotriz é uma energia, vai ser igual à energia do gerador por unidade de carga que atravessa esse mesmo gerador. Então a força eletromotriz será então uma energia disponibilizada pelo gerador, esta energia, por unidade de carga elétrica que atravessa o próprio gerador. Esta força elétrica tem, a nível de ordem de grandeza, é dada em volts. Agora, vamos pensar aqui noutra ideia, que é, quer dizer, como é que nós podemos obter, então, esta energia disponibilizada pelo próprio gerador. Trabalhando aqui um pouco de matemática, nós podemos dizer que esta energia do gerador, ou seja, a energia que é disponibilizada no gerador,
há de ser igual ao tal epsilon vezes a carga, ok? E agora, retomando aqui uma fórmula paralela que já vimos em vídeos anteriores sobre a corrente elétrica, nós sabemos que a corrente elétrica é exatamente a quantidade de carga que atravessa uma secção reta do condutor a dividir pelo intervalo de tempo. Se resolvermos esta igualdade em função da carga, nós vamos obter que a carga há de ser o produto entre a corrente elétrica e o intervalo de tempo. Sendo assim, nós obtemos aqui a fórmula, ou a ideia, não gosto muito de falar em fórmulas, para obtermos então a energia do gerador. Será então igual a epsilon, que é o valor da força eletromotriz. Reparem que são eletrões em movimento, é uma energia então disponibilizada por carga para que os eletrões se movam ordenadamente. Então esta energia do gerador será o nosso epsilon, e substituindo aqui a carga elétrica pelo produto entre a intensidade da corrente, ou a corrente elétrica, e o intervalo de tempo, vamos então obter esta ideia que a energia do gerador há de ser epsilon e delta T. Ok? E então esta há de ser a energia que é disponibilizada pelo gerador. Agora, esta energia, quer dizer, aqui dentro do gerador, eu vou colocar assim aqui, havemos ter uma resistência. E essa resistência nós designamos como resistência interna e representa-se por um R pequeno. Está a ser então a resistência interna do nosso gerador, ok? Resistência interna do gerador, R pequeno. Resistência externa, resistência de um aparelho no qual o circuito esteja montado, representa-se como R grande. Este R grande há de ser então uma resistência, designamos como resistência externa, ok? Resistência interna é R pequeno, é a resistência do gerador. Resistência externa, uma resistência externa ao gerador, não é? Há de ser uma resistência de um componente qualquer do circuito elétrico, que agora não vou aqui especificar. Ok? Agora, se estamos relembrados do efeito Joule, né? Sempre que a corrente elétrica atravessa uma resistência, né? Há de haver então uma energia que é dissipada, né? Dissipada por efeito Joule sobre a forma de calor. Nós já tínhamos essa ideia da energia dissipada por efeito Joule do vídeo que fiz sobre efeito Joule, onde seria R² delta T, né? Nós já percebemos a ideia desta forma em vídeo anterior. Quem não tenha percebido, aconselho então a ver o vídeo da aula 3, 4 ou 5, não consigo precisar, mas está lá efeito Joule, vejam essa aula. Agora é só transformar esta ideia para aqui, né? Se a corrente elétrica atravessa uma resistência interna, em vez de R grande, trabalharemos a mesma ideia, mas com R pequeno. Então a energia dissipada por efeito Joule no gerador vai ser o valor da resistência interna vezes a corrente elétrica ao quadrado, vezes então o intervalo de tempo. E temos então aqui a energia que é dissipada por efeito Joule no gerador, ok? Se temos uma energia dissipada e se temos a energia total do gerador, havemos ter também, né, uma energia útil. Também já vimos no efeito Joule, onde essa energia útil, o que é essa energia útil? Em termos concretos, o que é que há de ser essa energia útil? Nós temos um gerador que há de ter esta energia. Há então a energia que é dissipada no próprio gerador e depois, obviamente, há de haver então a tal energia que vai ser transferida para o circuito. Essa é que é a energia útil. Será então uma energia que será transferida para o circuito.
Esta energia é aí que vai entrar a tensão, né? Aí é que vai entrar a diferença potencial. Esta energia útil estará associada então à tal diferença potencial que é transferida para o circuito, onde esta energia útil, vou dizer assim, útil, será exatamente igual à tensão vezes a corrente elétrica, vezes então o intervalo de tempo. Ou seja, vou-vos pedir agora uma pequena comparação entre estas ideias. Reparem, nós temos a energia total do gerador, epsilon e ΔT, temos uma energia que é dissipada no gerador na resistência interna e depois vamos ter uma energia útil que é transferida para o próprio circuito. Comparando esta energia útil com a energia total do gerador, reparem que a diferença há de ser entre estas grandezas. A energia do gerador é dada pela força eletromotriz e a energia que é transferida para o circuito é dada então pela DDP, pela tensão elétrica, que é a nossa diferença de potencial. Apenas aqui algumas notas, antes de irmos à equação do gerador, que é importante. Se vocês quiserem aqui a potência do gerador, é bastante fácil. Vocês sabem que o conceito de potência é uma energia sobre intervalo de tempo, né? Então é só trabalhar aqui esta ideia. A potência do gerador será então a energia do gerador, que é epsilon vezes corrente elétrica ΔT sobre ΔT. Os ΔTs, né, os intervalos de tempo, podemos cancelar. E temos então aqui a potência do gerador, dada então por epsilon vezes corrente elétrica. Okay? O mesmo há de acontecer aqui na energia dissipada. Nós pegamos aqui na forma da energia dissipada para trabalharmos a potência dissipada, partindo então do conceito que potência é sempre um quociente entre a energia e o intervalo de tempo. Potência dissipada há de ser o quê? Energia dissipada, não é? Há de ser então R, resistência interna do gerador, que é a energia dissipada no gerador, vezes a corrente elétrica ao quadrado, ΔT, isto é então a energia dissipada sobre o intervalo de tempo, não é? Aqui os intervalos de tempo cancelam-se, obviamente, multiplicam por um intervalo de tempo e dividem pelo mesmo intervalo de tempo. Então temos a fórmula para a energia dissipada no gerador, será então R pequeno, resistência interna do gerador, vezes a corrente elétrica ao quadrado. O mesmo poderei então fazer aqui nesta potência útil, vai ser a energia útil sobre o intervalo de tempo, o que há de dar então tensão elétrica vezes corrente elétrica. Agora reparem, nós temos aqui uma relação entre estes três. Eu posso dizer que a potência do gerador há de ser igual, né? O que é que há de ser a potência do gerador? Vai ser a potência que é transferida para o circuito, mais aquela potência que foi dissipada na resistência interna. Então posso dizer que a potência do gerador será a potência útil mais a potência dissipada. E esta é uma ideia importante, porque vai ser a partir daqui que nós vamos chegar à equação de um gerador. Substituindo então a potência do gerador por epsilon I, igual então a potência útil, que será DDP vezes corrente elétrica, mais a potência dissipada, que será então R I ao quadrado. Reparem que nesta equação todos os termos têm a corrente elétrica. Então, se eu dividir todos os termos pela corrente elétrica, eu vou então obter a seguinte equação. Quer dizer, aqui cancela, mas com o quadrado. Vou então obter epsilon igual a tensão elétrica mais resistência interna vezes a corrente elétrica. E agora, finalmente, eu vou resolver esta equação em função da DDP, e então vou obter que tensão elétrica há de ser igual a epsilon menos RI. Ok? E então nós vamos agora, com esta igualdade,
criar a equação do gerador. Eu vou passar para a página seguinte, obviamente, para ter assim um pouco mais de espaço. Temos então tensão elétrica, que há de ser epsilon menos resistência interna vezes a intensidade. E agora vamos ter aqui alguns cuidados, porque epsilon e resistência interna, R, ou melhor, epsilon e R, são constantes, ok? São constantes e são características do gerador. Epsilon e R são constantes e são características do gerador e o que é que vai variar então? Tensão elétrica e corrente elétrica são as nossas variáveis. Epá, então reparem no seguinte, se U e I são variáveis, eu podia imaginem que eu dava assim ao U a conotação da letra Y, e ao I, visto também é uma variável, dava a conotação de X. Epsilon e R são constantes. Então, imaginem que eu designava, eu só estou a fazer isto, para vocês perceberem uma ideia, designava assim Epsilon por B e designava R por M, onde M e B seriam constantes. Eu, olhando para isto, consigo criar aqui uma equação deste estilo. Y igual a B menos MX. Este tipo de equação não vos diz nada? Se Y e X são variáveis e M e B são constantes, vocês estão perante, se olharmos para isto como uma função, uma função y definida em função de x, isto é uma função afina. Isto é exatamente uma função afim. Então quer dizer que eu posso criar um gráfico com esta variação entre a tensão elétrica e a intensidade da corrente que atravessa um gerador, ok? Então vou criar um gráfico, assim um gráfico, assim, onde terei aqui quais são as minhas variáveis. Tensão elétrica, obviamente que estamos a falar disto em volts. Eu não coloquei aqui as unidades, vocês já sabem, potência em watts, energia em joules, carga em coulomb, força eletromotriz em volts. Esta aqui é nova, precisam mesmo de a saber. Então, voltando aqui ao nosso gráfico, eu posso criar um gráfico que relaciona tensão elétrica com a corrente elétrica e olhando para esta equação, onde temos U igual, até vou escrever assim, menos R I mais Epsilon, eu posso criar aqui um gráfico assim, onde agora reparem uma coisa, é que pensando na ideia de função afim, esta constante aqui é a nossa ordenada na origem, não é? Ordenada na origem. E aquele M é o nosso declive. Olhando assim para esta equação, e sabendo que a corrente elétrica é variável, aqui menos R vai ser o declive, ou seja, o declive desta reta vai ser exatamente igual a menos R. Ou seja, eu daqui posso concluir que a resistência interna de um gerador é constante e há de ser igual ao simétrico do declive desta reta. E o que é o nosso epsilon? Ordenada na origem. Então, olhando aqui para esta equação do gerador, esta equação é válida para o gerador, ali na nossa ordenada na origem, nós podemos então ler a força eletromotriz. O declive desta reta é exatamente igual ao simétrico da nossa resistência interna. Ok? Claro que faz sentido. Se tem uma reta decrescente, o declive é negativo, mas a resistência interna, obviamente, que é positiva. Então a resistência interna, daí ser o simétrico, o do declive, porque o declive de uma reta decrescente, né, vai ser negativo. Então a resistência interna teria que ser o simétrico desse valor negativo, visto que a resistência interna é positiva. Agora, apenas aqui algumas notas nos extremos. Antes de vir aqui, eu esqueci-me aqui de dizer um pormenor importante, que é, se tivermos num gerador
ideal. O que é um gerador ideal? Bem, eu só vou dar aqui uma nota sobre geradores ideais e geradores reais. Num gerador ideal, o que é que temos de particular, e num gerador real, o que é que temos de particular? Bem, num gerador ideal, o que é um gerador ideal? É um gerador que não dissipa energia na resistência interna. Então, se ele não dissipa energia na resistência interna, quer dizer que este epsilon, ou seja, a força eletromotriz, vai ser igual à diferença de potencial, né? Então, num gerador ideal, a força eletromotriz vai ser igual à tensão elétrica. Um gerador real é um gerador que dissipa energia, logo a força eletromotriz, né, há de ser sempre maior do que a tensão elétrica, visto que num gerador real há então dissipação de energia, logo a força eletromotriz, né, aquela depois dessa energia que chega ao circuito vai ser mais pequena porque houve dissipação de energia. Peço então desculpa aqui por este pormenor, mas lembrei-me e era extremamente importante. Olhando aqui para a nossa equação do gerador, nós temos aqui dois pontos importantes, quer dizer, temos ali a força eletromotriz, então podemos criar aqui uma ideia, quando a intensidade, quando a corrente elétrica é igual a zero, né? Isto há de implicar que a tensão seja igual à força eletromotriz. E agora nós temos aqui um ponto também é importante, não sei se vocês falaram ou não, que é o ponto onde a diferença de potencial é igual a zero. Quando a diferença de potencial, quando a tensão elétrica é igual a zero, nós temos a corrente elétrica máxima. É sendo que esta corrente elétrica máxima é designada como corrente de curto... Espera aí, se é corrente aí, mas aqui desculpa, corrente elétrica há de ser o I de curto-circuito. Eu penso que vocês não vão entrar nestes pormenores de curto-circuito, será depois num estudo de eletricidade um pouco mais avançado, mas também já ficam então a saber isto. Quando a diferença potencial é zero, vocês obtêm a corrente elétrica máxima, que é designada então corrente elétrica de curto-circuito. Ok? Apenas falta aqui dar então o pormenor do rendimento do gerador. O conceito de rendimento nós já vimos em casos anteriores, em percentagem. Pode ser pensado de duas formas, ou energia útil sobre a energia que é então, quer dizer, energia total, vai ser então a energia do gerador, ou pode ser pensado como potência útil, né? Isto vezes 100, esqueci-me então desse pormenor, mas também podem calcular o rendimento através do quociente entre a potência útil e a potência do gerador vezes 100. Reparem que, trabalhando um pouco aqui as formas, a energia útil do gerador, a energia útil já tínhamos aqui, exato, epsilon I delta T. Então seria epsilon I delta T. Se for a potência, não colocam delta T. Parvoíce, né? Se a energia do gerador tem que estar em denominador, a energia do gerador vai ser então epsilon corrente elétrica delta T, e a energia útil é aquela energia que é transferida para o circuito elétrico, é a mesma coisa, mas em vez de ser com a força eletromotriz, é com a tensão elétrica. Então vamos ter o I delta T vezes 100. Reparem que nós aqui podemos cancelar e temos então para cálculo do rendimento de um gerador, está de ser dado então pelo quociente entre a tensão elétrica e a força eletromotriz vezes 100. Apenas só aqui uma pequena nota para fechar, se vocês tiverem a resistência interna do gerador e se tiverem a força eletromotriz do gerador, vocês conseguem criar a equação do gerador. Imaginemos que num caso nós tínhamos que a resistência interna do gerador eram, por exemplo, 2 ohms. E tínhamos também que a força eletromotriz era uma força de, sei lá, 3 volts. Então, com estes dois valores, eu consigo criar a equação de um gerador, onde diria então que tensão elétrica, ia ser variável, seria igual a menos 2, ou seja, a resistência interna, né? Vezes a corrente elétrica, mais
3, que seria então o valor da força eletromotriz. A partir desta equação, vocês terão alguns exercícios onde vos perguntam, se a diferença potencial for 10, qual é a corrente elétrica? Isto são características do gerador, são constantes, vocês montam a equação. A partir desta equação, podem cair as perguntas todas que vocês quiserem. Dão-vos uma tensão elétrica, perguntam-vos a corrente. Dão-vos um determinado valor da corrente elétrica e pedem-vos a tensão elétrica. A partir desta equação, vocês conseguem fazer esse tipo de trabalho. Bem, fico-me então por aqui e vamos começar a resolver exercícios práticos. Vá, um abraço.